Boa noite, meus amigos. Vamos começar agora a aula experimental do nosso curso de resolução de questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista o concurso da Polícia Militar e do Bombeiros Militares aí do nosso amado estado do Paraná, né? Trouxemos questões da banca, tá? Da UFPR. Então vamos lá. Primeira questão, sem enrolação. Um dia antes de completar 18 anos, Afonso pratica latrocínio, estupro e uma extorsão mediante sequestro. Isso um dia antes de completar 18 anos, né? Um anjo, né? A sentença condenatória do caso é proferida 2 anos depois, quando Afonso já possui quase 20 anos de idade. Neste caso, aplica-se pegadinha de concurso, tá? Vejam só. Qual que é a questão? Quando ele cometeu os crimes, por mais graves que tenham sido, e na verdade a gente nem vai chamando de crime aqui, maneira de dizer, porque de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa prática de ato se chama ato infracional. Então, os crimes e as contravenções que são cometidas por adulto, quando praticadas por um adolescente, ela é chamada de ato infracional. Quando ele cometeu, ele não tinha 18 anos completo, então nós já sabemos que para adolescente aplica-se o ECA. Ah, professor, mas a sentença foi proferida 2 anos depois. Não interessa, não interessa, tá? Teoria da atividade, considera-se o crime no momento em que ele foi praticado a conduta, tá? E quando ele praticou a conduta, ele não tinha 18 anos ainda, então eu já sei que vai ser aplicado o ECA. Ok. Dito isso, vamos às alternativas. Alternativa A pena prevista para os delitos. Acabou. A adolescente não recebe pena, tá? A adolescente recebe medida socioeducativa, tá? Então, se eu já sei que essa acabou, essa daqui também acabou. Já sei disso. C. Medida socioeducativa com restrição da liberdade de no máximo 3 anos? Ora, vou deixar essa daqui em interrogação. Vamos analisar as próximas. 9 anos de medida. É só você pensar. Aqui no nosso país, o adolescente, por mais grave que cometa a situação, rapidamente está livre, né? É uma crítica que a gente faz. Então, obviamente que não. Também 6 anos não. A resposta vai ser, de fato, a letra C. Mas vamos descobrir por quê, né? Qual é a fundamentação dessa resposta. Vamos lá. Letra C. Está lá no artigo 112 do ECA. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar os danos, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e a internação em estabelecimento educacional, tá? Ok, já sei que é essa, mas e o prazo, professor? Como que eu tenho certeza em relação ao prazo, né? Como que eu tenho certeza em relação ao prazo? Vamos lá. Continuando. Artigo 121. A internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Ora, em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos, tá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação vai ser de no máximo 3 anos. Então, aquele infeliz ali da questão anterior, ele já tem 20 anos na hora que vai ser aplicada a medida para ele. Paciência, vai ser aplicada a medida para ele, tá? E ele no máximo durante 3 anos. Olha o que diz o artigo 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional, eu não falo crime, cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Gente, extorsão é mediante grave ameaça ou violência, latrocínio, muito mais. Então, você tinha que ter esse conhecimento aqui de que era uma hipótese, que cabia a internação. Não basta que tenha cometido ato infracional, tem que ser um ato infracional que caiba a internação, tá? Outra hipótese que cabe à internação é por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Por exemplo, tráfico de droga, ato infracional equiparado a tráfico de droga. Por si só, não cabe a internação do adolescente por tráfico de droga, tá? Lamento te dizer, vocês vão ser policiais, lamento te dizer. Ou seja, tem que ter
comprovação de que esse menor está envolvido com a organização criminosa ou de que ele reiteradamente pratica essa conduta. Senão, não cabe apreensão. E por último, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Não cumpriu a medida anterior, por exemplo, prestação de serviço à sociedade, etc. Aí ele pode eventualmente ser internado, tá? É raro também acontecer isso, muito raro. Segunda questão. Trouxe de outra banca, mas do mesmo nível e bem recente, já desse ano 2020, para assistente jurídico lá de Itajaí, Santa Catarina. Assinale a alternativa correta com base na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Quem? ECA, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Nós vamos falar depois, está errada essa alternativa, mas nós vamos falar depois que é uma alternativa maldosa, pegadinha com o candidato, mas tudo bem, vamos lá. Vamos analisar as outras primeiro. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos, vamos ver depois da fundamentação. Considera-se criança a pessoa com 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos também, né? Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Correta. Alternativa D está correta. O adotando deve contar com, no máximo, 21 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. É no máximo 18, tá? Vamos ver a fundamentação dessas respostas. Resposta correta é a letra D. Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Está lá no artigo 42 do ECA. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Tá? Repetição expressa do texto da lei. Se você leu a lei e decorou esse artigo, você já acertava a questão. Vamos ver o erro das outras, para você não cair mais em pegadinha. Vamos lá. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Se eu for observar o ECA, estaria errada essa questão, como de fato está, porque o ECA fala, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Por que que lá no ECA está escrito assim, vide Constituição Federal? Porque a Constituição Federal, uma emenda constitucional de 98, ela alterou e diz o seguinte, é proibido qualquer trabalho, de fato, a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Então, o ECA protege menos do que a Constituição Federal. Obviamente, nós vamos aplicar a Constituição Federal. Então, essa alternativa estaria errada de qualquer forma, tá? Letra B, vamos ver o erro. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 14 anos incompleto. Tutela, uma das formas de colocação em família substituta, que nós ainda vamos tratar muito, além da guarda e da adoção, são as três formas, mas a tutela pode ser deferida a pessoas com até 18 anos incompletos. Muita atenção, incompletos. C. Considera-se criança a pessoa com 12 anos de idade incompletos, até aqui tudo bem, está correto, e adolescente aquela entre 16 anos de idade, entre 12 e 16 anos de idade. O erro está só aqui no finalzinho. Está lá no artigo 2, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Letra E. O adotando deve contar, no máximo, 21 anos de idade à data do pedido, salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Não, não é 21 anos, tá? Tá aqui, ó, é 18 anos de idade à data do pedido, tá? Com essa exceção, se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes, aí pode passar esse prazo. Se não, no máximo até os 18 anos de idade. Ok, meus amigos? Espero que tenham gostado. Essa será a dinâmica das nossas aulas, do nosso curso. Vou disponibilizar para vocês o link. O preço é extremamente acessível, são mais de 50 questões por R$19,99. Desses valores das vendas realizadas durante o mês de abril de 2020, 50% será doado para famílias que estão passando necessidade em razão do Covid-19, tá?
vocês já conhecem meu currículo, né? Vocês que estão me acompanhando no YouTube e tal, já conhecem meu currículo e sabem que a gente tem muita experiência em concurso público. Estou na torcida, independente de você adquirir ou não. Vou continuar com as aulas grátis aqui no YouTube, mas essa parte específica de resolução de questões, que me parece mais eficiente nesse aspecto, né? Tendo em vista que você já tem algum conhecimento, nós vamos colocar numa plataforma para venda e uma parte do dinheiro será destinada a famílias necessitadas. Fiquem com Deus, até mais.